Antigamente, o que a gente fazia? A gente subia uma máquina, configurava toda a nossa aplicação, deixava essa aplicação rodando, às vezes botava mais uma máquina e ok, tudo bem aí, né? Então, quantas pessoas aí não tem aí uma máquina configurada que fica rodando a sua aplicação e você só tem essa máquina? Isso aí era muito comum, né? Porém, conforme a gente foi evoluindo, né, e toda essa história da nuvem chegou aí pra gente, o que começou a surgir? Começou a surgir um conceito de arquitetura imutável, tá? O que isso significa? Significa que todas as máquinas, né, que você vai subir, elas já têm uma estrutura pronta. Ela tem ali a sua imagem e eu posso subir mais máquinas e destruir essas máquinas conforme o tempo. Raramente eu vou ter que subir essa máquina e ficar atualizando versão do software, mudando a versão da minha aplicação. Normalmente o que a gente faz? A gente derruba e sobe algo novo, tá? O grande problema é que hoje em dia as aplicações aí são divididas em microserviços, as arquiteturas acabaram ficando muito mais complexas e quando a gente acaba percebendo, a gente tem diversas máquinas que a gente tem que manter. A gente tem que manter cluster, a gente tem que manter load balancer, a gente tem que manter um monte de coisa. E muitas vezes, o que acontece? Acabou aquela história que um cara de infra, o cara de cloud, etc., ele vai entrar lá no painel da AWS, em qualquer cloud aí, e vai criar uma nova instância, né? Ele vai ter que configurar uma VPC, configurar subnets, ele vai ter que trabalhar ali com cider blocks. Depois que ele fizer isso, ele vai ter que criar routing table, atachar internet gateway, ajustar a zona de disponibilidade, criar as máquinas e fazer tudo isso na mão, de forma geral, a gente tem uma chance muito grande de errar, né? Principalmente quando eu tenho, sei lá, 10, 20, 30 máquinas para subir, né? Onde às vezes eu quero rodar com uma arquitetura multi-cloud, então eu tenho máquinas rodando na Azure, no GCP, na Oracle, no Google, na Amazon e tudo mais. Como que eu consigo facilitar essa minha vida para fazer com que eu evite esses tipos de erro e que eu consiga gerar, né, ambientes de uma forma muito simples, muito rápida, para que eu tenha a minha arquitetura de uma forma muito bem consolidada. E é por conta disso que nos últimos tempos a gente vem ouvindo muito essa frase de infrastructure as code, que basicamente o que você faz? Você resume tudo que você quer na sua infraestrutura, tá? Através de código. Então você vai ter arquivos de manifestos, onde você fala tudo que você vai querer ali na sua arquitetura, e daí, como um passe de mágica, com aquele código você consegue subir toda aquela infra, com as suas máquinas, com tudo que você precisa para rodar aí a sua aplicação. Legal? Então, esse aí é um caso que a gente sabe que a gente precisa. Um outro ponto também é um outro cenário. Né? Vamos imaginar que eu tenha 50 máquinas rodando minhas aplicações ali. 50 máquinas virtuais, 50 instâncias EC2, por exemplo. E aí, de repente, eu descobri que eu botei a aplicação no ar, a minha aplicação vai rodar, e eu esqueci de instalar um pacote. Eu esqueci de dar um apt-get nessa parada. Meu, são 50 máquinas. Imagina, eu vou ter que entrar via SSH, né? E rodar apt-get install em todas essas máquinas. É muito inviável. Quem aí já teve que lidar com um monte de máquina e simplesmente você acaba errando, você gasta tempo, você tem uma chance muito grande de pular uma máquina ou fazer qualquer coisa desse tipo. E por que isso acontece? Porque quando a gente tem tarefas muito repetitivas, a chance de você fazer besteira é muito grande. Mas o grande ponto é que muitas vezes não é uma tarefa apenas de rodar um apt-get. Às vezes você tem que fazer diversas configurações nas máquinas que você está rodando. Você tem que deixar aquele ambiente, aquela máquina toda configurada, com todos os pacotes, com todas as dependências, com o hostname certo, ajustando pontos de rede. A gente tem que fazer para deixar tudo certinho. Imagina fazer isso em um monte de ambiente. Imagina conseguir trabalhar dessa forma. Então, por conta disso,
a gente também tem necessidade do quê? De trabalhar com uma forma de automatização de configurações, tá? E por conta disso, as tecnologias foram evoluindo e hoje em dia a gente tem 2 players bem grandes aí no mercado que nos ajudam com essas tarefas, tá? Um cara é chamado de Terraform e outro cara é chamado de Ansible, tá? O grande ponto é que muita gente, tá? E é muito comum isso. Eu, inclusive, no começo, quando eu não tinha nenhum conhecimento sobre esses caras, eu também os confundia e eu pensava que um podia substituir o outro, tá? Então eu pensava que o Terraform era concorrente do Ansible, por exemplo, tá? Grande ponto aqui, galera, que eu quero que vocês prestem bem atenção e entendam um ponto, é o seguinte, tá? O Terraform, ele é uma ferramenta que ele faz algo muito bem. Ele consegue provisionar ambiente. Ele consegue subir ali a sua infraestrutura de uma forma absurdamente fantástica. Eu vou mostrar para vocês isso, como é que funciona. Mas o Terraform, ele também consegue fazer, provisionar, né, fazer algumas mudanças de configuração, tá? Você consegue também fazer algumas coisas dessas com o Terraform. Por outro lado, a gente tem uma ferramenta que é o Ansible, e o Ansible, ele é uma ótima ferramenta para rodar gerenciamento de configurações. E, ao mesmo tempo, o Ansible ali, ele tem pontos que também conseguem fazer com que você consiga provisionar um ambiente. Então, muitas vezes, você pode confundir, poxa, então o Terraform faz a mesma coisa que o Ansible e vice-versa? Então, o grande ponto é que a grande, vamos dizer, especialidade do Terraform é provisionar ambientes. É o que ele faz melhor. O que é a melhor qualidade do Ansible é gerenciamento de configurações, tá? Então, depois que eu subir meu ambiente, eu configuro esse meu ambiente com o Ansible. Eu subo com o Terraform e configuro com o Ansible. Esse é o melhor dos mundos hoje em dia, tá? Isso aí é algo que eu quero que vocês entendam, tá? Eles têm um overlap de funcionalidades, eventualmente, mas você vai perceber, tá, que o Ansible ele tá muito mais para trabalhar ali com pipelines de gerenciamento de configurações e o Terraform para gerenciamento de infraestrutura, conseguir subir e provisionar a nossa infraestrutura aí pra gente. Legal?